Pessoal do canal, mais um conteúdo para você. Então, hoje um assunto interessante também está relacionado totalmente à estrutura humana, o seu corpo, o seu físico, certo? Então, a gente vai entender algumas características em particulares aqui, certo? E se conhecer. Como assim se conhecer? Você vai conhecer o seu biotipo corporal, certo? Isso tem interferência direta no seu desenvolvimento quando você vai praticar exercício físico e exclusivamente se for praticar musculação com o objetivo de crescimento muscular, de ganhar massa muscular. Então, já fica até o final do vídeo, certo? Para você não perder nenhum detalhe e entender sobre e descobrir qual é o seu biotipo corporal e as estratégias que você pode estar aproveitando para você ter um crescimento desejado, certo? Ou seja lá qual for o seu objetivo. Então, não esquece, vou te pedir dar aquela contribuição, certo? Aquela retribuição de dar o like para o algoritmo entender e distribuir cada vez mais esse conteúdo para outras pessoas, tirar as dúvidas e ajudar elas a chegar ao objetivo que elas desejam, certo? Bom, também comenta aqui embaixo, certo? Que isso vai contribuir para você esclarecer mais alguns conteúdos em relação particular que você deseja e, é claro, vai me ajudar a construir conteúdos, porque dessa forma eu vou ter mais facilidade para pesquisar e trazer aqui, tirar dúvidas e criar conteúdos exclusivamente para você, certo? Então, fica até o final do vídeo e vamos lá. E hoje eu trouxe o biotipo, eu gosto de começar pela dificuldade, justamente porque tem várias pessoas que têm esse biotipo e ele é um dos mais difíceis para você conseguir, por exemplo, causar hipertrofia muscular, crescimento. Então, hoje eu trouxe o biotipo mais difícil, que é o ectomorfo, certo? Bom, a gente vai entender aqui as características do ectomorfo, ok? Bom, e saber, descobrir as estratégias que você pode estar aproveitando para poder identificar, para saber se você é ectomorfo ou não, certo? Então vamos nessa. Bom, é o biotipo corporal mais difícil, certo? Porque ele é aquele biotipo magro, certo? Geralmente é aquela pessoa bem magra que não consegue crescimento muscular, que é muito mais complicado para ele desenvolver crescimento muscular, justamente porque o metabolismo dele é muito acelerado, certo? É um magro que com o metabolismo muito acelerado. É aquela pessoa que come e não consegue, por exemplo, engordar ou ter crescimento, justamente porque o metabolismo dele é como se fosse um furacão. Você jogou lá a nutrição e imediatamente o organismo absorve e faz a síntese, certo? O aparelho digestivo vai lá, faz a síntese, aproveita o que tem que aproveitar e é muito acelerado o metabolismo. Então, esse é o magro, aquele bem magro mesmo, aquela pessoa bem magra. Justamente porque esse metabolismo é bem acelerado, ele tem dificuldades em crescimento. Bom, a vantagem é que para ele engordar, para ele, por exemplo, entrar no nível de obesidade, vai demorar bastante. Só que isso não quer dizer que as taxas deles, que o organismo dele não pode estar desregulado se ele tiver uma nutrição mais saudável, ok? Bom, conheceu o biotipo corporal e agora a gente vai para os detalhes, alguns detalhes super importantes que vai ajudar esse biotipo a trabalhar em cima disso para poder crescer, construir uma massa muscular, se assim for o desejável. Então, vamos nessa. Aí você pergunta, o que fazer para crescer essa estrutura, certo? Vamos lá. Primeiro, a chave é você vai ter que ter paciência. Justamente porque isso já é uma coisa que nasceu com você, já é sua genética, certo? Já é sua estrutura, você nasceu com esse biotipo, então você vai precisar ter muita paciência se você tiver esse biotipo corporal para você conseguir ganhar massa muscular, exclusivamente crescer, certo? Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe é que você vai precisar ter variações de treinamento, certo? Você vai ter que fazer variações, você vai ter que usar cargas altas, cargas leves, certo? Você vai ter que, por exemplo, aproveitar os métodos existentes dentro da musculação, justamente para causar muitas microlesões dentro do seu organismo. Você vai lá, se nutre e volta para o processo de crescimento, ok? Justamente, e também você, como eu disse anteriormente, você vai ter que cuidar da nutrição. A nutrição vai ser totalmente diferente, justamente porque seu metabolismo ele é muito acelerado, ok? Então a nutrição aqui vai ser uma chave do sucesso. Então, nutricionista, você vai ter que procurar um nutricionista e ele vai avaliar seu biotipo corporal e vai montar a estrutura em cima disso para aquilo que você deseja, certo? Principalmente se for crescimento muscular. E o sono,
certo? Ele vai ter que cuidar bastante do sono, ok? Dormir pelo menos às 8 horas, que vai ser nessa hora que você está descansando, que o seu corpo está se recuperando e causando o processo de crescimento, certo? A distribuição, a liberação de testosterona acontece quando você está descansando, ok? E por último, é claro, você vai procurar um profissional de educação física. Ele vai facilitar a sua vida, certo? Nesse processo, vai construir tudo isso para você, certo? Então, mais um conteúdo interessante para o canal, certo? Compartilha, não esqueça de dar aquele like e ele vai contribuir bastante para você que tem o biotipo corporal ectomorfo, certo? Nos próximos vídeos vamos vir com o endo e o mesomorfo, ok? Abraço.